Bom dia, minha querida, graça e a paz, tudo bem com você? Hoje estou aqui mais uma manhã para compartilhar a palavra do Senhor, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 17, do verso 1 em diante, que conta a história que havia uma guerra e o contexto todo era de guerra. De um lado, o povo de Israel e do outro lado, os filisteus. E o exército dos filisteus tinha um gigante que tinha 3 metros de altura e com ele uma lança, onde a ponta de sua lança pesava mais de 8 quilos. E ele tinha armadura e espada. E era um homem que afrontava o povo de Israel. E ali eles ficaram 40 dias de guerra e afronta. E os soldados de Israel começaram a fugir. Foi então que apareceu no acampamento um jovem chamado Davi. Um jovem de pequena estatura, porém muito corajoso. E a primeira pergunta que Davi faz é: quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu que se dispõe a afrontar o exército do Deus vivo? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, minha querida, sobre os gigantes da nossa vida. O primeiro ponto que eu quero falar, que eu e você precisamos para vencer os gigantes da nossa vida, é o pessimismo. Pessimismo é uma palavra que nós não podemos admitir. Nós não podemos aceitar a voz do pessimismo. Não podemos aceitar que as pessoas pessimistas venham sobre as nossas vidas falarem palavras contra nós. Tem pessoas pessimistas que querem fazer com que eu e você venhamos retroceder, quer fazer com que eu e você venhamos recuar, quer fazer com que eu e você não venhamos enfrentar o problema. Eu fico imaginando aqui quantas pessoas pessimistas começaram a falar no ouvido de Davi. Você não vai conseguir, você é pequeno demais, você vai morrer. Mas Davi, ele não deu ouvidos à voz do pessimismo. Davi, ele cria num Deus todo-poderoso. Ele cria num Deus que batalha, que guerreia por nós. O segundo ponto que eu quero falar aqui, para que eu e você venhamos vencer os gigantes, é aproveitar as oportunidades. Eu e você, nós não precisamos ficar supervalorizando o passado. Eu e você não precisamos ficar olhando os traumas do passado, olhando o que aconteceu, mas eu e você precisamos aproveitar as oportunidades do presente. Aqui a palavra de Deus nos mostra que os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, também foram convocados para a guerra. Davi era o filho caçula de Jessé e ninguém lembrou de Davi. Ele foi desprezado, humilhado, mas era o único homem que tinha a coragem de enfrentar o gigante. Davi, ele aproveitou aquela oportunidade. Talvez pessoas olhem para você, não acreditem em você, não acreditem no seu potencial, mas não se importe. O que você realmente tem que se importar é com aquilo que Deus pensa ao seu respeito. O importante é você confiar em Deus, é você crer em Deus, é você acreditar, assim como Davi creu e acreditou no Deus Todo-Poderoso. E assim ele venceu aquela guerra, porque Deus acreditava nele e ele acreditava em Deus. E o terceiro ponto que eu quero falar aqui, para que eu e você venhamos vencer os gigantes, é que nós venhamos aprender a lidar com as críticas. A palavra do Senhor diz aqui
que Davi, quando chega no ambiente de guerra, ele é criticado pelo seu próprio irmão. É verdade. Pessoas irão se levantar contra a nossa vida. Pessoas vão nos criticar, fazendo com que eu e você venhamos nos desanimar, venhamos nos desacreditar, venhamos nos sentir humilhados. Pessoas vão nos criticar para nos humilhar, para nos afrontar. Mas a palavra de Deus diz que Davi, em nenhum momento, ele se levantou contra seu irmão. Em nenhum momento ele levantou a voz ao seu irmão. Mas ele confiou em Deus. Porque a nossa vitória, ela vem de Deus. E o gigante da minha vida, da sua vida, ele vai ter que cair por terra. Nenhum gigante vai nos paralisar. Deus irá nos dar estratégias para que eu e você venhamos vencer. Davi, ele teve a estratégia da funda e da pedra, e ele venceu aquele gigante. Davi, ele não precisou de armadura, ele não precisou de espada. Deus era com ele, e com a funda e com a pedra Davi venceu. E hoje o Senhor nos dá estratégias. Ele diz que nós não precisamos dar ouvidos às vozes do pessimismo, que eu e você nós precisamos aproveitar as oportunidades, e que eu e você temos que aprender a lidar com as críticas para que nós venhamos vencer os gigantes da nossa vida. Amém, minha querida? Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!